Professor Antônio Rosevaldo, seja bem-vindo ao nosso canal Jornal do Distrito. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Fique à vontade para se apresentar ao nosso público. Boa tarde, né? Todas e todos. Meu nome é Rosevaldo, eu sou professor da UF, sou economista. Inclusive, estou aqui com a camisa hoje, ver se eu consigo botar o foco aqui, né? Economistas pela Democracia, professor e economista. Sou formado pela UFES. Trabalhei durante 20 anos na GEBA com transportes, o que me deu uma certa experiência. Hoje, um dos membros avaliadores do Prêmio Nacional de Qualidade de Transportes Públicos do Brasil, que me leva a ter contato com diversas empresas em diversos momentos e conhecer diversas formas de gestão de empresas de ônibus, que me dá uma certa experiência, uma expertise, né, para que possa avaliar o sistema de minha cidade e de outras cidades, é claro. Então, isso me dá um pouco de referência. Isso aí. Okay. Coordena um projeto de mobilidade urbana dentro da UF, no qual nós temos alguns bolsistas, nós estamos sempre estudando o sistema de transporte de Feira de Santana. Enfim, basicamente é isso. Muito obrigado pelo convite, muito honrado mais uma vez. Foi muito bom o nosso outro bate-papo. Espero que esse também seja bem agradável. Tá bom. Muito obrigado. Professor, a primeira pergunta é: como é que você ouviu o sistema de transporte público em Feira de Santana? Horrível. Caótico e perverso. Perverso porque ele é machista e ele é homofóbico. Em primeiro lugar, ou seja, as minorias são fatalmente atingidas. Por que ele é racista? Porque ele discrimina o preto pobre, que não tem dinheiro para pagar a tarifa de ônibus cada vez mais. Cada vez que você aumenta o preço da tarifa, você exclui do uso do serviço a população pobre. Como a maioria da população pobre é negra, infelizmente acontece. É homofóbica porque os homossexuais, as lésbicas, né, e similares, são fortemente discriminados dentro de um ônibus público, dentro de um ligeirinho, que faz, quer queira, quer não é legalizado, mas faz parte do sistema hoje de oferta, de transporte, de um táxi e tudo mais. Então, é um sistema homofóbico também. É racista. Ele ofende, por exemplo, os cadeirantes, as pessoas que são portadoras de necessidades especiais. Não é um sistema preparado. Não é só o ônibus, os equipamentos também. Como exemplo, os pontos de ônibus da cidade não oferecem conforto aos cadeirantes, por exemplo. Então, é um sistema perverso por conta disso. Por isso que eu chamo que ele é um sistema perverso. E outra coisa, um sistema para ser eficiente, aí eu vou falar um pouco de técnica, deixar um pouco a política pública, né? Mas falar um pouco sobre eficiência técnica. Um sistema para ser eficiente, ele tem que ter cobertura e frequência. O que seriam essas duas coisas? Cobertura. Ele cobria a cidade como um todo. Nosso sistema não cobre. Nós temos uma frota insuficiente. Por ser insuficiente, cai na segunda técnica de deficiência, que é a frequência. É comum as pessoas esperarem minutos e até horas em um ponto de ônibus. Entendi. Então, não tem cobertura, não tem frequência, ele é caótico. Ok, então, já entrando na nossa próxima pergunta, então, Feira de Santana cresce em população. Feira de Santana já tem hoje, segundo o IBGE 2019, uma população estimada em 614 mil habitantes, uma frota, o censo de 2018, em torno de 278 mil veículos, em todos os tipos de veículo. Cresce a população em veículo, mas parece que a nossa mobilidade urbana é um problema ainda que é um desafio enorme para os gestores públicos. Isso aí vai para o sistema público de transporte e também para a questão da mobilidade de modo geral. Como é que você vê essa situação? Imagina só. A rua, a quem pertence a rua? Uma pergunta que eu gosto sempre de fazer nas minhas intervenções com o público. A quem pertence a rua? À sociedade. A rua não é do automóvel. A rua é pública, é um espaço público. E se é público, teoricamente, pertence a todos. O que é que faz com que um cidadão pegue o seu automóvel de manhã, estacione numa avenida e só retire à noite, sem pagar nada por isso? Ele usufrui de uma forma egoísta do espaço público e nada paga por isso. Aí ele vai dizer assim, mas eu pago IPTU. Todo mundo paga IPTU. Não é só aquela pessoa. Eu pago IPVA. IPVA não é para isso. IPVA, você paga o imposto pela propriedade do veículo e não para usar o solo público, mais que os outros.
E se for assim, eu também tenho automóvel, eu também tenho direito. E você está ocupando o meu espaço. Quando eu não encontro vaga, eu vou reclamar o meu direito porque eu pago IPVA. Então, não é assim. Então, a mobilidade urbana, ela integra vários conceitos, não apenas o ônibus. As pessoas aqui em Feira de Santana, principalmente, têm uma tendência a associar a mobilidade urbana com o sistema de transporte por ônibus. Não. Mobilidade urbana é o direito ao acesso à cidade em sua magnitude. Então, eu permito que as pessoas tenham acesso aos equipamentos públicos. Você acessa, você se desloca na cidade por quê? Por que uma pessoa se desloca na cidade? Para trabalhar, para estudar, para lazer e para saúde, serviço em geral. Ou seja, as relações de produção. Então, o espaço público, o espaço urbano, ele reproduz as relações de produção. E como nós estamos tratando de um modo de produção capitalista, isso acaba transformando a cidade em um grande negócio. Se você pensar bem a cidade como um todo, ela é um grande negócio. As pessoas vivem comercializando no espaço público. E claro, quando você comercializa, muitos que não têm esse poder de negociação acabam sendo excluídos do processo. Aí é que, em 2015, a Constituição Federal mudou o artigo 6º e passou a considerar transporte como direito social, porque já existia essa preocupação em transformar o transporte com um poder de inclusão. Aí, professor, voltando ao transporte público, as empresas que exploram hoje o sistema de transporte público sempre estão alegando prejuízo financeiro. A pergunta a culpa do prejuízo financeiro é devido à má gestão da exploração do serviço ou porque, infelizmente, foi prometido uma demanda e não foi entregue esta demanda? Bem, se nós tomarmos como pé os atuais operadores do sistema de transporte de Feira de Santana, eles não vieram para aqui enganados. Tá? Não vieram. Foi o que Feira de Santana fez com o último sistema que foi licitado em 2013, 2014, 2015 mais ou menos, né? Quando foi feita a licitação. Pegou o CIT, que é de 2005, fez um X, fez uma cruz em cima, chamou essa cruz de BRT e renovou as concessões das linhas, que lá em 2005. Só que tem um detalhe, quem está nos assistindo, Carlos, vai lembrar o seguinte: Feira de Santana, entre 2005 e 2015, muda completamente o seu desenho urbano. Não só Feira de Santana, como todas as cidades do Brasil. O programa Minha Casa Minha Vida mexe com o desenho urbano da cidade. Desloca a população de um lado para outro. Você cria 3 bairros. Você cria 3 bairros enormes em Feira de Santana, do nada. Sem crescer a população. Você deslocando a população, você cria o Sim, você cria o Papagaio, você cria a Vila Olímpia. Eu diria ainda na conta do Papagaio, a extensão da Mangabeira, que nós chamamos de Avenida Iguatemi, que é um grande fluxo. Você consolida como território residencial Pampalona e Asa Branca. Você consolida e aumenta a população com a adoção de condomínios. E você já estica até o fundo da universidade, no Pau de Léguas. Por ali, assim, você já tem condomínios. Ou seja, você desloca essa população, é uma população pobre, que você está, com exceção do Sim, Vila Olímpia, você está deslocando a população pobre, e que ela vai demandar transporte. As pessoas vão procurar transporte e não vão ter. Porque o sistema que foi licitado é o sistema de 2005. Aí você surge, nós que mexemos com planejamento de transporte, nós chamamos de falha de mercado. Surgem as falhas de mercado que alguém vai usar. E o que é que surge em Feira de Santana? No primeiro momento, o motoboy. E em seguida, o ligeirinho. Para atender essa população que ela é excluída do uso do ônibus. Para você ter uma ideia, o Pampalona, com Jorge Américo, Asa Branca, aquela região toda ali, você tem hoje em torno de 15 mil pessoas que demandam transporte. São pessoas em potencial, mas que são obrigadas a usar ligeirinho, comprar uma motocicleta, com isso você aumenta o índice de acidentes, porque não tem ônibus suficiente, você tem apenas 2 ônibus para atender essa população, no máximo, hoje não tem nem isso, eu acho. 2 ônibus para atender essa população, você não vai atender. Você exclui do processo as pessoas que não têm, às vezes tem dinheiro e não pode usar porque não tem ônibus. Isso é uma falha muito grande, precisa ser corrigida. Você precisa. Aí você me diz assim, o que fazer então? Criticar foi feita a crítica. E agora? Redimensionar as linhas. Redimensionar o sistema. Ou com esses operadores, ou vai esperar vencer a concessão para fazer.
Então é preciso redimensionar o serviço em Feira de Santana. Ok. E ainda dentro do transporte público, tem uma época que eu assisti um vídeo do senhor falando em precificação de passagem. E algumas pessoas, a maioria da população, cobram que a nossa passagem de ônibus, de transporte coletivo, é uma passagem cara devido às distâncias da cidade. Como é que a gente consegue montar uma passagem, precificar uma passagem ideal? Bem, como é que se calcula uma passagem? Você levanta o custo por quilômetro, o custo operacional, financeiro, né? Por quilômetro rodado, nem financeiro, é econômico na realidade. O custo econômico por quilômetro rodado. O que seria esse custo? Salário de motorista, cobrador, depreciação do ônibus, remuneração do capital investido em ônibus, óleo diesel, peças, pneus. Todos os custos você soma, divide pelo número de quilômetros rodados e você tem, porque você tem um contrato, né? Essas empresas de ônibus hoje, elas contrataram com a prefeitura para rodar por mês 1.629.000 quilômetros. Essa é a contratação para rodar. Para rodar 1.629.000 quilômetros tem um custo total. Quando eu divido o custo total por esses quilômetros, eu vou achar o custo por quilômetro. Aí, em seguida, eu vou fazer o seguinte. Vou calcular agora o índice médio de passageiro por quilômetro. O que foi feito na licitação? Nos disseram que na licitação, que a média de passageiros por quilômetro em Feira de Santana seria de 1,45. Vamos botar 1,5 para ser, mas foi 1,45. 1,5. O que eu estou dizendo com isso, quem está nos assistindo? Porque você vai ficar pensando muito em matemática. Que a cada 2 quilômetros rodados, eu terei 3 pessoas pagando passagem. 3 pessoas apenas. Para que esse sistema funcione, em uma linha de 10 km, ou seja, 5 km indo, 5 km voltando, eu preciso ter apenas 15 passageiros. Parou? Pensou? Visualizou os ônibus pela rua em dias normais? 15 passageiros, ou seja, 7,5 de ida, 7,5 de volta. Bom, dá para colocar, dá para embarcar, né? Sem contar que existe uma coisa que nós chamamos em transporte de teoria do subsídio cruzado. O que é isso? Tem momentos de pico em que eu entro com ônibus 70 pessoas dentro do ônibus. E tem momento de baixa que eu rodo vazio. Mas um compensa o outro. A linha rentável subsidia a linha ruim. O que é que os caras fazem? Reclamam da linha ruim. Alguém consegue enxergar, mesmo nessa época de pandemia, época de pico, ônibus vazio? Não. Está sempre lotado. Se brincar com o passageiro em pé. Quer dizer, o sistema de ônibus é muito engraçado, né? Se eu ir no meu carro sem o cinto de segurança, eu sou passivo de receber uma multa. Sentado no meu carro sozinho. Mas se eu entrar em um ônibus, eu deixar meu carro estacionado, eu entrar em um ônibus e for em pé, só com a mão no corrimão, eu estou sem segurança nenhuma. Eu não sou multado. Ou seja, os caras andam em pé dentro do ônibus. Então, por favor, não vem dizer que é prejuízo sem botar a conta no filé. As empresas antigas reclamavam de prejuízo. Nós tensionamos pela Comissão de Mobilidade Urbana, eles mandaram para a Câmara de Vereadores 1.100 páginas. Eu lembro que foi um volume imenso. 1.100 páginas provando que eles tinham prejuízo. A Câmara de Vereadores, achando que a gente não ia ter condição de fazer aquilo, mandou para a gente fazer uma análise das contas. Foi muito engraçado. Eu digo, é a mesma coisa, você está com fome e alguém coloca um prato de que você mais gosta, em grande quantidade. Um carudo de 7 meninos com um menino só. Não, gente, foi maravilhoso. Nós começamos a analisar. Para vocês terem uma ideia, Carlos e demais que estão nos assistindo, mão de obra é 50% do custo da tarifa, tá? Então, se a tarifa é de R$4, R$2 é de salários. A gente já sabe disso tranquilamente. Aí, o que aconteceu? Nós fomos pegar a folha de pagamento. Tinha gente que já tinha morrido, gente aposentado, gente encostado na Previdência, nos documentos que eles nos mandaram. Isso aqui não existe. Isso aqui não existe. Outra coisa, colocaram uma nota fiscal de um pneu, caríssimo, uma nota fiscal de que eu quero saber quanto foi que você gastou de pneu o tempo todo. E aí, por que é que eu digo isso a você? Contar um pouco do segredo do pulo do gato. Nessas minhas andanças com transporte, eu aprendi uma coisa. Quando uma empresa compra um ônibus zero, que chegou hoje da fábrica, o que é que ele faz na garagem? Antes de botar o ônibus para rodar, vai lá no fundo,
tira os pneus traseiros, os 4 pneus traseiros, ele tira e coloca 4 recalchutados. Nenhum ônibus no Brasil, ele roda com 6 pneus novos. Tá? Mas na planilha consta 6 pneus novos na primeira rodagem. Mas ninguém tem. Ou seja, ele tem que comprar, e o pneu, pela planilha, tem que rodar 40 mil quilômetros. O pneu hoje ele roda 80 mil tranquilo. Pior que seja o piso. Ele roda 80 mil. O ônibus, por mais que ele tenha carregado de pessoas, ele não tem carga pesada, como uma carreta, por exemplo. Então o consumo de pneus não é tão forte assim. E as ruas de Feira de Santana estão algumas ruins, mas nem todas são. Tá? Aí, resultado. Uma compra de pneu só, e cadê as outras? Aí nós fomos olhar os ônibus pelas ruas. Tinha pneu recalchutado na dianteira, que é proibido pelo Detran. Ou seja, os caras jogam um custo lá para baixo para lucrar de todo jeito. Vem reclamar da gente? Não. Aí nós provamos que não dava prejuízo. Se o dinheiro acontecia, ia para outra coisa. Aí não nos cabia interferir para onde o dinheiro ia. Mas que o dinheiro entrava, com certeza estava entrando. Hoje, como é que está o sistema hoje? A tarifa é de 4,15, me parece. Isso mesmo. 4,15. 4,15 é dimensionada a tarifa para quê? Para rodar 1.629.000 quilômetros com 248 ônibus de frota operante. Isso é para cobrar o 4,15, porque o 4,15 chegou a esse valor com o tamanho do sistema, tá? 248 ônibus rodando 1.629.000 quilômetros por mês. No momento que eu não tenho 248 ônibus, e no momento que eu não tenho rodado por mês 1.629.000 quilômetros, isso é apropriação indébita. É uma cobrança indevida. Se eu tenho apenas 90 ônibus rodando, como foi feita uma reportagem recentemente, eu tenho que baixar essa tarifa. Eu tenho que baixar. As pessoas estão pagando para ter 248 ônibus e não tem. Estão pagando para rodar 1.629.000 quilômetros, porque quem paga a passagem é o usuário em Feira de Santana, não tem subsídio nenhum. Pelo contrário, nós temos subsídio negativo. 22% do custo da tarifa em Feira de Santana é gratuidade. Não somos contra a gratuidade. Mas, por favor, tem que ter um fundo de recompensa. Tá? Alguém tem que pagar por isso. Então, a meia passagem, quem paga a meia passagem? Os que ficam no sistema. A gratuidade do idoso, quem paga? Quem fica no sistema. É mais ou menos assim. Me permita esticar um pouquinho para fazer uma conta. Vamos imaginar que o custo por quilômetro seja de R$8 e que eu tenha 4 passageiros para rodar no sistema. Tá? R$8 dividido por 4, eu defino o preço. Respondo a tua pergunta. Como define a passagem? É aí que eu defino. R$8 por quilômetro. 4 passageiros por quilômetro. 8 dividido por 4, R$2 vai ser o preço da passagem. Tá? Esse é o preço da passagem teórico. Inicial. R$2. Aí o que acontece? Desses 4 passageiros, eu pego um passageiro, é estudante, e a Câmara de Vereadores vota a gratuidade para o estudante. Meia passagem. Ora, quem vai pagar a outra meia passagem? A prefeitura? Quem está no sistema. Os 3 passageiros e o próprio estudante vai pagar meio. Então, ao invés de dividir 8 por 4 agora, eu vou dividir 8 por 3,5. A passagem vai custar R$2,30. Ou seja, quem está no sistema é que está pagando a gratuidade do estudante. Aí, daqui a pouco, eu pego desses 3,5, um estudante, né? Outro é idoso. A Câmara vota de novo. Gratuidade para o idoso. Maravilha, o idoso não pagar. Só que quem vai pagar a passagem agora? Os outros 2. 2,5, meia do estudante. Ou seja, 8 dividido por 2,5, 8 dividido por 2,5, 3,20 é a passagem. 3,20 é a passagem. Ou seja, quem está no sistema é que paga. Isso é perverso. Quando eu digo assim, o sistema de Feira de Santana é perverso por isso. 22% da passagem hoje em feira é gratuidade. Isso é criminoso. Se eu tenho alguém pagando por isso, a tarifa reduz para R$3, 3 e pouco. Ainda nesse mesmo campo, existe hoje uma fuga constante de passageiros para os outros sistemas, os aplicativos, até mesmo o transporte clandestino. Na sua opinião, por que isso acontece? É por causa da ineficiência ou por causa da cultura brasileira, cultura feirense, de querer o tempo sempre disponível para ele? Uma coisa eu aprendi na minha vivência em transportes. O usuário, ele sempre prefere o ônibus. O usuário de baixa renda, ele prefere o ônibus. Ele prefere o sistema oficial.
Um ou outro que gosta de aventura, quer pegar coisinha errada lá, mas ele quer o sistema oficial. Só que acontece o seguinte, veja só, Feira de Santana constrói diversos condomínios, tem condomínio em Feira com 2 quilômetros da portaria até a última casa. 2 quilômetros. Aí você pega uma pessoa que sai de manhã de sua casa para andar 2 quilômetros dentro do condomínio, já é muito. Caminha até um ponto de ônibus que não oferece proteção contra a chuva. Não tem, Carlos, demais que estamos assistindo, um mísero ponto de ônibus em Feira de Santana que tem uma rampa para cadeirante. Não tem um. Existe uma norma técnica chamada Norma Técnica 9050 da BNT que cuida disso. Tem anos e mais anos e a prefeitura não cuida desse aspecto. Não é só Feira de Santana não, viu? Não é só Feira de Santana não. Apenas 4% das calçadas no Brasil têm acessibilidade. 4%. A cidade que mais tem acessibilidade no Brasil é São Paulo, tem 10% das calçadas. 10% apenas. Ou seja, saiu de São Paulo é o caos. Então, nós temos um sério problema. As pessoas não conseguem andar com segurança. E você fica no ponto, você fica refém do seu sócio, né? Você está parado num ponto e seu sócio vem, me dá o celular aí. Leva o celular, leva dinheiro, leva tudo, lhe assalta, questão de segurança. Aí o que a pessoa faz? Mora num condomínio em que tem mais 3 pessoas que trabalham no centro da cidade. Rosivaldo, Carlos, João e Maria. Aí trabalha no comércio, né, rapaz? Eu conheço um carro, não é um gerinho, tá? Eu conheço um carro de uma pessoa que leva ele todo dia e volta. A gente paga para ele. O carro entra no condomínio, pega as pessoas, leva no comércio, no centro da cidade, de tarde traz todo mundo. Sem risco nenhum. Isso é o usuário fugindo do sistema. Por outro lado, quem não quer fazer isso, o que é que faz? Pega o dinheiro do Vale do Transporte, se receber em dinheiro da empresa, financia uma motocicleta e vai de moto para o trabalho, vai e volta. Porque uma pessoa hoje, pai de família, que trabalha usando ônibus, fica menos tempo com a família, porque tem que sair mais cedo. Eu estava vendo essa semana na televisão a menina lá da Matinha dizendo que acorda 5 da manhã para ir trabalhar no comércio. O que é isso? A ausência da família. Se eu tenho uma moto, eu saio de casa às 7h30 da manhã. Eu fico com minha família, levo minha filha na escola, faço miséria, levo meu filho, faço tudo. Ou seja, eu fujo do sistema de ônibus com a motocicleta. Se eu e minha esposa trabalhamos, a gente pega os 2 vales de transporte, a gente paga a prestação de um automóvel popular. A gente foge do ônibus. E quem fica no serviço de ônibus? A população de baixa renda. Que uma boa parte, por não poder pagar os 4,15, o que é que faz? Não usa mais ônibus, começa a ir a pé. Entendi. Professor, como o senhor já sabe no outro vídeo, eu venho de uma zona rural. E as pessoas que moram na zona rural reclamam constantemente da qualidade do veículo e da demora, ou seja, 1 hora, 2 horas, 3 horas. A pergunta é, como melhorar a qualidade desse transporte nas zonas rurais? É obrigação da empresa ofertar um serviço de qualidade. É aquilo que eu coloquei no meu início da fala aqui. Se a linha rural é deficitária economicamente, a linha Iguatemi, Terminal Central, é altamente rentável. A linha Pampalona, Terminal Central, é altamente rentável. Então, que o lucro auferido nessas 2 linhas que eu me referi seja bancado uma parte para bancar a operacionalidade das linhas rurais. É aquilo que eu me falei. Isso chama-se teoria do subsídio cruzado. Quando é licitado um sistema, é feito assim. Existe o filé mignon e existe o chupa-molho. Aí você tem que dividir um pouco do filé mignon para quem tem osso e um pouco do osso para o filé mignon. Isso é um sistema eficiente. E, claro, cabe também ao órgão gestor, a prefeitura, manter as vias de circulação operacionalizadas. Me parece que hoje, se eu não estiver enganado, só existem 2 distritos com acesso de chão. De Guaruçu, uma parte... E Jaguara. Exatamente. As outras são assaltadas. O que eu posso fazer em relação à população da zona rural? Eu posso criar um sistema alimentador que traga as pessoas da zona rural. Puxa vida, Carlos, você da zona rural, você vai saber disso. Como é que pode? A prefeitura paga um transporte escolar do Fundeb hoje para trazer os estudantes de manhã e levar meio-dia para casa. E o ônibus fica parado o tempo todo na praça do distrito, sem usar para nada. Peraí, tem alguma coisa errada. É eficiência. Você pode muito bem
criar um sistema alimentador de zona rural, que traga os estudantes de manhã, mas também traga as pessoas para o centro do distrito e do centro para a Feira de Santana, fazer integração. Para isso, eu preciso criar um bilhete de integração nesse sistema alimentador. É outra falha do sistema de Feira de Santana. Eu só tenho um tempo de integração de 1 hora. Eu aumentaria para 2 horas. Já que eu tenho tão baixa capacidade de passageiros, eu aumentaria para 2 horas o tempo de integração. Por que não fazem isso? Me parece que o sistema não é tão ruim como falam, né? Entendi. Professor, para finalizar nosso bate-papo, foi a questão do BRT. Eu vou tirar o mérito se foi bom, se foi ruim o projeto no início, mas atualmente, na sua opinião, o BRT será um equipamento útil ou um equipamento subaproveitado sem retorno concreto? Eu sempre digo assim, as empresas já compraram os ônibus que vão rodar o BRT? Não. Por que não compraram? Se o sistema é viável economicamente, se depende da conclusão das obras da prefeitura. Porque uma coisa é que nós estamos, né? O sistema BRT depende para rodar hoje de quê? Discurso oficial. Terminar as obras. Concluir as obras do BRT. Bem, já que ele é viável economicamente, as empresas caberiam comprar os ônibus. São 13, me parece, ônibus articulados. Aquele ônibus sanfonado que rodou um dia em Feira de Santana. Só que o ônibus com ar-condicionado é um mini trem de ônibus, de rodas. As empresas compraram? Não, não compraram. Alguém perguntou para esses caras por que eles não compraram os ônibus? Porque em cada entrevista que eu dou, em cada vídeo, eu pergunto: cadê os ônibus? Foram comprados? Não. Por que não comprou? Porque eles próprios sabem que o BRT é uma furada. Que dói no bolso deles. O número de passageiros que o BRT vai transportar, ele transporta com um ônibus normal, tranquilo. E tem mais. Como o sistema precisa ser redimensionado as linhas, devido àquilo que eu falei no início aqui, ao espraiamento da população, a dilatação da população pela cidade, com os novos bairros, o BRT está planejado para um desenho urbano. Eu preciso redesenhar as linhas para fazer nenhum BRT no mundo ele se sustenta sem um sistema alimentador. Ele é um organismo, vamos chamar assim, que ele precisa de alimentação. Os passageiros que vêm, então, o passageiro que vem do Sim vai integrar naquela estação do shopping, avenida, né? Vai colocar ali e vai iniciar o BRT. Os passageiros que virão de Guatemi, Mangabeira, Papagaio, vão integrar na estação da Ayrton Senna. Mas eu preciso redimensionar essas linhas. Essas linhas atuais não dão conta dessa alimentação. E quem mais sabe são eles, que estão no dia a dia da operação. O que eu estou te falando aqui são observações de um cientista urbano, que viveu o modelo de regulação e fiscalização de transportes e que conhece um pouco. E sabe que nenhum empresário inicia um serviço sem antes conhecer o cenário dele. Então, se eles não compraram os ônibus ainda, é porque o sistema não vai ser rodado tão cedo. Inclusive, a prefeitura agora ameaçou, a última da prefeitura, foi o quê? Que vai colocar em funcionamento a experiência. Só que a pandemia veio e aí não tem jeito, né? Mesmo que você queira, com a pandemia, o sistema de transporte no Brasil inteiro, ele está tendo uma perda de demanda de 80% a 90%. E Feira perde muito também com isso. Então, nada vai ser mexido em transportes em 2021, tá? Devido à pandemia. Não tem passageiro. Enquanto não tivermos vacina, nós vamos conviver com isso. O transporte é, hoje, uma das maiores fontes de transmissão do coronavírus. Vamos ver os bairros mais atingidos. Quais são? Sim, Papagaio, Tomba, Mangabeira. Bairros que utilizam fortemente o transporte público. Ou oficial ou ligeirinho. Então, o transporte é um modelo de transmissão de vírus. Não só em Feira de Santana. São Paulo foi feito um estudo pela USP, recentemente, que mostra que maior índice de morte e transmissão são bairros que usam o transporte. Ok. Então, na sua opinião, o BRT de Feira de Santana, no modelo que foi concebido atualmente, ele é extremamente ineficiente e não tem nenhum tipo de retorno concreto. É uma furada no ditado popular. Eu estou dando risada, sabe por quê? Vou te falar porque eu estou dando risada. Quando nós fizemos todas aquelas manifestações na cidade contra o BRT, os meninos ocuparam o canteiro de obras. E eu fui lá, fiz uma aula com eles, tá? Eu fiz, isso aqui só está rolando porque a obra está paralisada na justiça. No momento que eles derrubaram a liminar, eles vão tirar vocês daqui, não adianta. Não, nós somos revolucionários, nós somos resistentes,
nós vamos resistir. Eu digo, não vai. É lindo. O que vocês estão fazendo é lindo. Tem meu apoio, estou aqui apoiando. Mas tem prazo e validade. Mas foi dito e feito. Numa terça-feira, a prefeitura conseguiu derrubar a liminar. Na quinta foi lá tirar a galera. E eles, vamos resistir. Eu digo, não, sai. Sabe por que sai? Porque nós vamos ser, me coloquei no meio deles, nós vamos ser os responsáveis por essa porcaria estar parada. Porque essa porcaria não vai rodar. Isso eu estava falando lá em 2014, 2015, tá? Que eu estava falando isso, em 2016, eu estava dizendo, essa porcaria não vai rodar. Não vai ter DRT. E eu vejo esses anos todos dizendo, DRT não vai rodar. O que é que impede de lá para cá? O que é que impediu o BRT da ocupação do canteiro de obras histórica, revolucionária, resistência popular, as meninas se amarrando nas árvores, a luta pelas árvores para não derrubar? De lá para cá, o que aconteceu com o BRT? Nada. A não ser a morte, infelizmente, de algumas árvores que foram arrancadas. Mas o BRT não está rodando. Não está rodando até hoje. E ninguém explica por que não está rodando. Aliás, nem dizem quando é que vai inaugurar. Então, o tempo responde melhor essa coisa. Por isso eu dei risada. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua palestra, que na verdade foi uma aula muito agradável. Mais uma vez, muito obrigado. Espero tê-lo novamente aqui em nosso canal. Ok, um abração. Muito obrigado. Até a próxima.